Muito bom. Depois a Tati vê lá, Tati, a gente brindando. Olha lá, ó. Brindando, todos brindando com a caneca aí. Eu sempre falo que é o bom e velho marinheiro, marujo, né? A gente não tá bebendo rum, né? A gente tá bebendo café, tá certo? Ou água, ou chá, enfim. Se a gente beber rum aí, a gente acaba passando muito do horário. Eu acho que eu vou fazer uma sequência de webinars que cada um traz sua comemoração aí no final. Acho que eu vou fazer isso mais perto do final do ano. Aí, ó, fica a dica, né? Vamos lá nas 5 dicas, então. Eu vou lendo e aí você complementa aí, Tati. Primeira dica, né? Tenha processos de gestão de pessoas bem claro e estabelecidos. Fundamental, como a gente já falou aqui nessa tarde de hoje, a gente precisa saber exatamente o que a gente quer da nossa área de pessoas, o que a gente precisa olhar para que a gente possa deixar, né, e mesmo que já tenha, ter um olhar de se esses projetos realmente estão estratégicos e levando a gente para o caminho que a gente quer. Fundamental. É isso aí. 2. Apoie o líder a criar uma cultura de confiança. Liderança tem um papel fundamental, né? A gente coloca, como o Rodolfo falou, e às vezes coloca nas costas, né, do líder um peso enorme, e eu falo assim, ele não está sozinho, né, para isso. Existe uma responsabilidade muito grande, sim, né? O líder, eu falo que muitas vezes as pessoas querem ser líderes, mas não querem carregar essa responsabilidade de gestão de pessoas. E ela vem na caixinha, eu falo que a notícia vem embrulhado. A partir do momento que você recebe uma promoção, você vira um líder, você recebe uma caixinha de presente. Lá dentro está gestão de pessoas e você é responsável por elevar essa cultura, por dar o exemplo, né? Por colocar realmente, cultuar aí junto aos seus colaboradores um propósito e algo que você realmente deseja e eles vão ver isso em você. Então, não dá para não ser exemplo de cultura hoje dentro das empresas. Muito show. E só para complementar isso, não dá para eu não falar isso agora, né? Faça o que você está falando. Se for diferente disso, você não vai gerar confiança em ninguém, cara. Perfeito. Líderes devem conectar pessoas à missão, propósito e metas, ajudando as pessoas a entender o significado de suas contribuições para o sucesso e mobilizando-as por meio dos valores da empresa. Quando a gente fala de propósito, né, que eu acho que é muito forte, e as empresas estão muito conectadas a isso hoje, né? E a gente entra, eu não duvido que daqui para frente, a hora que você fizer até uma entrevista, né, já com a maioria das pessoas, algumas já trazem isso para a gente, e às vezes o RH é até surpreendido, e o líder também, qual que é o propósito da sua empresa? Quais são os valores da sua empresa? E muitas vezes as empresas não estão nem pensando nisso, e gagueja na hora de falar, né? Então a gente fala assim que essa liderança, ela tem que pegar tudo isso, e eu falo que não é mais do que uma frase bonita na parede, né, dos valores, é mais do que está estampado, ele está sendo vivenciado. O bom profissional, né, os resultados acontecem quando a gente sente que as pessoas realmente estão ali porque são muito próximos, os valores se complementam. E isso é função da empresa, juntamente com uma liderança, conectar isso. E é importantíssimo viver isso no dia a dia, porque senão você pergunta para o dono da empresa, para o diretor da empresa, né? Qual que é a missão da empresa? Aí ele vai procurar na parede, no caderno, no cartão, porque ele já não lembra mais. E aí, como que você vai implantar a cultura? Tem que ser dia a dia, dia a dia, dia a dia, todo dia. Rotina, hábito, cultura, né? Se a gente não cria uma rotina, ou se essa rotina muda sempre, acabou, você está mais distante da cultura. E é muito importante salientar, a Tati comentou isso durante o webinar, quando a gente fala de consultoria, quando a gente fala de apoio, quando a gente fala exatamente desse conhecimento e da extração desses pontos importantes, a gente está falando que a gente tem uma trilha e não um trilho, né? Não dá simplesmente para pegar a empresa e colocar no trilho e ela vai chegar do outro lado, né? Mas a gente tem uma trilha, e a trilha exige a todo momento observar, analisar os resultados. O próprio Bonavita coloca aqui numa explicação um pouco melhor do que ele quis dizer no exemplo das médias, né? Você precisa ter bons indicadores,
Você precisa saber extrair esses indicadores. No 8º webinar a gente falou disso. Como é que você extrai os bons indicadores para que você possa acompanhar essa trajetória? E aí a gente usa do conhecimento, né, que repetido dentro de uma estrutura cria a cultura, né? Então, eu acho que essa terceira dica aí, E é muito difícil você colocar em prática. Por quê? Porque o teu dia a dia te leva para os problemas atuais, o teu dia a dia leva para a zona de conforto, né? Quem que acorda e fala assim, putz, agora eu vou ter que viver um mundo novo que eu não conheço, né? Quem é que gosta disso, né? Só quem é empresário, só quem é que gosta de grandes desafios. Ninguém vai entrar no mar com a cara e com a coragem sem saber para onde vai chegar, o que que vai levar, quem que vai estar junto. Assim, é um desafio constante, mas faz parte do jogo, né? Senão, você espera o barco passar, escolhe um e monta nele, né? Assim, depende do lado que você tá aí, corre o risco de você, em alto mar, ter que ser jogado na água e nadar de volta por ponto seguro, né? O porto seguro. Bom, vamos lá, 4ª dica. Quando os valores pessoais se encontram com os valores organizacionais, temos uma cultura forte, sólida e com um grupo de colaboradores engajados. É maravilhoso, né, gente? Quando a gente está numa embarcação, vamos colocar aí com a analogia, quando a gente está numa embarcação que a gente percebe que está todo mundo com o mesmo objetivo, com os mesmos valores, a gente se dá 120%, né? Não é o 100%. E tem muito empresário que às vezes pergunta isso, como que eu faço, né, o meu colaborador, meu profissional ser 100, 120%? Começa pela cultura, né? Começa com esses valores. Por isso que lá atrás, quando eu falo que recrutamento e seleção, né, captação de talentos, o nome que der, é tão importante, porque quando você traz uma pessoa que ela já é muito próxima daquilo que você já vivencia, do que você já pratica, é muito mais fácil. Competência técnica a gente treina. Como é que eu falo para uma pessoa que ela nunca foi treinada ou vivenciou, né? Nem treinada, mas vivenciou senso de dono, que é uma competência hoje, que é um valor que a maioria das empresas, né, estão cobrando, né, colocando lá na parede escrito, ou que seja nos manuais, mas se ela nunca vivenciou isso e para ela isso não é importante, não adianta, eu não vou ensinar dentro da minha empresa, né? Então, a dica é, procure profissionais que realmente sejam muito próximos dos valores que você tem hoje. Vai ficar muito mais fácil navegar. O Rodolfo fala muito bem isso, né? Os colaboradores que não estão alinhados à cultura da empresa, né? É difícil você continuar com eles, né? Agora, aqueles que estão alinhados e que, de repente, dentro da necessidade do processo ou da entrega, você precisa passar por um período de formação, vale a pena investir, né? Vale a pena você seguir, porque aí você cria a cultura, né? Você cria a perpetuidade do negócio, né? E a visão estratégica direciona esses colaboradores. 5º, no mundo mais fluido, ágil, menos hierárquico, mais horizontal e menos presencial, teremos talvez de redesenhar a forma como a cultura é transmitida aos colaboradores. Esse é fato, né, gente? Esse é fato depois de tudo que a gente passou e ficou esse grande desafio para a gente, que é o que você comentou lá atrás, né, Kleber? Como é que nós estamos nos preparando para receber essas pessoas novamente em nossas empresas? Vai ser do mesmo jeito, com o mesmo olhar? Quer dizer, não, tudo mudou. Acho que muitos ensinamentos nós tivemos com tudo que passou, né? E a gente viu que não é hierarquia, muitas vezes os problemas foram resolvidos, soluções foram trazidas de uma forma horizontal, né? E não aí de hierarquia, de forma muito mais rápida. Eu percebo que as pessoas se conectaram de uma maneira tão ágil, né? Usando até a palavra ali, tão ágil, aprenderam a trabalhar de forma tão ágil, que deixou esses ensinamentos para a gente, que realmente a gente tem que refletir. E também o contrário, né, de quando a gente pensa aqui no âmbito, eu, quanto profissional de gestão de pessoas, de RH, como levar essa cultura que estava na veia, nas paredes,
fazer com que ela seja vivenciada dia a dia lá para aquele colaborador que está num home office, que está num outro escritório, que às vezes não tem as mesmas ações, né, de envolvimento, de engajamento. Então, assim, é um desafio, mas faz com que a gente pense sobre isso e comece mesmo. Eu falo que sempre é um patamar, né? Eu me cobro muito isso. Se a gente está nesse patamar, daqui a pouco a gente precisa ir para outro. Então, até aqui eu aprendi a nadar nesse formato, mas a onda veio maior e eu preciso mudar a minha forma de dar abraçada, né? E isso faz com que realmente a gente desenvolva outras competências que nem a gente sabia. E isso vai sendo adquirido pela cultura mesmo da empresa. E as pessoas do lado, né, começam a olhar e começam a ter você como referência. Então, vamos pensar sobre isso também. Show! Aí, ó, Perfeito. terminou. Terminamos antes das 7. A gente coloca a meta até 6h30, mas é tão legal e tão gostoso, é um conteúdo muito direto, né? Tem muito a ver com o nosso dia a dia, com a realidade que a gente encontra dentro das organizações. Então, Rodolfo, nessa ordem, Rodolfo, Tati, façam as considerações finais, eu quero agradecer vocês, e aí no final a gente se despede. Pessoal, valeu, mais um webinar de sucesso. Kleber, parabéns pela iniciativa aí e por manter firme no propósito, né? Um líder precisa se manter firme no propósito e fazer o que tem que ser feito, na hora que tem que ser feito, da forma que tem que ser feito, né? Então, concluo com isso. Tati, muito bom, anotei bastante aqui, vou te mandar algumas dúvidas minhas depois. E vamos junto, obrigado por compartilhar. Joia, gente, é um prazer imenso, foi muito gostoso estar aqui nesse bate-papo, também aprendi muito com vocês, é muito legal, né? Acho que essa transferência de conhecimento é riquíssima e a gente tem que fazer mais bate-papos como esse, né? Fazendo essas questões provocativas, faz a gente sair, passar pela porta agora, assim, pensando e refletindo algumas coisas, que amanhã, com certeza, a gente já tem um outro olhar e uma ação diferente para isso. Então, muito obrigada, adorei e Muito vamos bom. falar mais. Com certeza. Não, o convite já está de pé aqui para os próximos temas aqui. Choveu de comentário, depois eu compartilho o chat aqui com vocês. E eu quero agradecer o Rodolfo, sempre parceiro aí, contribuindo com visões muito cirúrgicas dentro de temas específicos. Tati, muito obrigado pelo tema. Ficou muito esclarecedor a visão do RH como estratégico dentro das organizações. Agradecer a vocês dois, agradecer a todos aqueles que acompanharam a gente e siga a gente nas redes sociais, fica atento aí nos próximos webinars e eu quero agradecer e me despedir com um soquinho, tá bom? Valeu, gente. Obrigado. Até mais. Tchau.
should thought you. Thumbs head down. I think I'll pass out. I got my head in the clouds. I'll take my chances even with the odds against me. I know that I am shaking and that you can see right through me. The drinks will give me alright. I will go with the night, baby, if you give me a chance. Or one last dance. Bum, 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 bum. My bloody vessel's about to explode. My liquid courage is running low. Deja vu, we've been here before. But baby, I want more. I take my chances, the odds against me. Baby, if you just give me the chance, the drinks will give me alright. I will go with the night, baby, if you give me a chance. Or one last dance. Bum, 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 bum. Oh, one last dance. Here we go now.